Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Que alegria, que felicidade estarmos aqui hoje juntos para compartilhar desse momento tão especial, que é o momento onde nós iremos fazer a nossa live semanal. E nessa live semanal nós vamos trabalhar as questões que são de certa forma importantíssimas, são de certa forma essenciais para que possamos assim visualizar tudo aquilo que nós temos hoje da nossa vida, da nossa existência, para trazer exatamente nesse contexto terapêutico, nesse contexto de luz, para que você que está aqui comigo vendo ao vivo, para você que está aqui comigo também assistindo aí pelas nossas mídias sociais, me parece até estar com um problema de transmissão no nosso canal do YouTube. Então eu vou ficar aqui com você no nosso canal do Instagram e no nosso canal do Facebook. Quero hoje realmente dizer a vocês o quanto eu estou me sentindo bem, mais uma vez, de poder trazer todas essas informações, trazer todo esse conhecimento, trazer a minha experiência de vida como um compartilhamento para você. E é através desse compartilhamento de vida que eu sei que vai trazer exatamente a compreensão. Por isso, quando eu fiz o convite lá para a nossa live, eu falei sobre onde que você está hoje. Você talvez possa estar se sentindo perdido, perdida, você não sabe às vezes nem como se encontrar. E é para esse momento que nós estamos aqui. Então, para quem está chegando agora que não me conhece, eu sou o Geraldo Scarcelli, sou especialista em constelação multidimensional integrada, que é um método que eu desenvolvi partindo da constelação familiar. E hoje eu quero falar algo com vocês assim extremamente importante. Talvez você não saiba, então preste muita atenção. 87% das pessoas se sentem que ou não têm coragem de admitir que estão perdidas. E quero dizer, se você se sente perdido, perdida, essa culpa não é sua. Se você está aqui agora é porque dentro de você tem algo gritando muito forte. Aí você grita assim internamente, eu não sei mais quem eu sou, né? Então é por isso que você está aqui comigo. Eu vou te mostrar muito sobre as dinâmicas que estão acontecendo com você, para que você realmente tome consciência. E para isso, quero convidar você a olhar hoje quando você acordou. Ou quando você acorda todos os dias da sua vida. Qual é a sensação? Ou se você tem a sensação de que parece estar vivendo um destino de outra pessoa. Você já amanheceu assim algum dia? Nossa, parece que hoje eu estou vivendo um destino que não é meu. E aí eu quero trazer já como fundamentação dessa nossa live de hoje uma consciência de que existem 3 dores invisíveis que destroem a nossa identidade. E talvez você tenha uma dessas dores invisíveis, talvez 2 ou talvez até as 3. E qual é a primeira visão dessa prisão ancestral? É que de fato nós carregamos padrões de gerações dos nossos ancestrais. E aí nós não podemos viver sem dar conta disso. Quero pedir a você que estava lá no YouTube, estava com um problema de inconsistência, ele caiu e eu desliguei aqui. Então eu quero convidar vocês para virem aqui para o Instagram, para vocês virem aqui para o nosso canal do Facebook. É uma inconsistência tecnológica, então vamos fazer por aqui.
Então, olha só, das 3 dores invisíveis que destroem a identidade de qualquer pessoa, uma dessas dores se chama a prisão ancestral. E o que é isso, Geraldo? Quando nós olhamos na nossa árvore genealógica, quando nós olhamos para a nossa ancestralidade, nós todos já ouvimos falar sobre os padrões que nós carregamos até, e é bíblico também, os padrões de até 7 gerações. Essa é uma das dores invisíveis, que às vezes destrói a identidade porque você não tem contato com esse saber ou com esta consciência. A segunda dor também invisível que destrói a identidade é a máscara social. Ou seja, muitas pessoas viraram atores, né? É como se a vida fosse o palco da vida e as pessoas começam a representar papéis de vilões, ou seja, muitas pessoas vestem uma máscara social e representam papéis na sua vida que não dizem quem elas são, não dizem respeito a quem elas são. Então essa também é uma dor muito invisível que destrói a identidade da pessoa. E a outra dor, eu já fiz live falando sobre essa terceira dor, já falei da minha história, que é o vazio existencial. Onde às vezes a pessoa parece ter tudo, mas ela sente que falta algo, que falta tudo, mesmo tendo de tudo. Então eu quero convidar você a pensar e refletir. Quantas vezes você já se olhou no espelho e não reconheceu quem estava lá refletido naquele espelho? Quantas vezes você se depara e tem até medo de olhar no espelho e não se reconhecer? Isso é essa identidade que está ligada a essas 3 dores invisíveis que destrói realmente a tua identidade. É essa prisão ancestral que você não sabe, que você não tem conhecimento das gerações, é a máscara social como uma adaptação que você tem que fazer como a única forma ainda de sobreviver e é buscando esse vazio, preencher o vazio existencial. É por isso que as pessoas estão perdidas e por isso que eu vou trazer muitos padrões aqui para você. Quando as pessoas elas entram em rotas de fuga, né? Buscando substâncias químicas, cigarros, bebidas, sexo, pornografia, compulsão alimentar, compulsão por compras, essas pessoas estão exatamente buscando preencher essas dores invisíveis. E aí, como uma base, reuni aqui alguns padrões sistêmicos que estão ligados a essas dores para você entender. Talvez você esteja também ligado ou conectado com alguma dessas coisas. Padrões de lealdade invisível é muito recorrente nas nossas constelações, nas nossas vivências. É muito recorrente a síndrome do filho parentificado, né? Aquele filho que tem que ser o super-herói, que tem que cuidar de todo mundo. Aquele filho que ele se identifica com um parente e ele está seguindo cegamente um padrão. É muito comum também aquela síndrome do filho do bode expiatório, né? Ele sempre é a vítima de tudo. É muito comum também as pessoas adotarem ou viverem padrões de substituição de pessoas que já morreram, também dando continuidade ao mesmo padrão. É muito comum o herói familiar, né? Padrões de traumas repetitivos. Então, quando eu falo dessas estatísticas quero trazer para você que, independente do que você vive, independente do seu padrão, sempre vai estar conectado nessas 3 dores, né? Principalmente uma prisão ancestral, uma máscara social e um vazio existencial. E para tudo isso nós temos, sim, a própria constelação multidimensional integrada, que eu vou explicar um pouquinho para você. Mas o que nós mais buscamos é, junto às pessoas que tomam a consciência dos seus problemas, a pessoa que toma consciência de uma necessidade de sair desse padrão que ela persegue e segue,
E a consciência de uma pessoa que quer mudar a própria vida. Ela não quer mudar de vida, ela quer mudar a própria vida. E para isso, a pessoa tem que tomar coragem. Porque chega para mim muitas pessoas que dizem que vão fazendo as terapias convencionais, vão fazendo, tomando remédio, que também é uma terapia convencional, mas nada muda na vida. Cada vez a pessoa fica mais enrolada, cada vez ela fica lá, como eu disse no tema, a pessoa ela fica perdida, ela perde a identidade, ela perde a consciência muitas vezes de ter que olhar no espelho e reconhecer que é um fracasso. Então tudo isso com tratamentos convencionais não dão certo, porque você só está fazendo um paliativo, como se fosse colocar um band-aid numa perna quebrada, de uma fratura exposta. Por isso eu chamo também sempre a você tomar uma consciência de compreender, de se dedicar, de se permitir trabalhar numa questão terapêutica muito mais profunda. Eu te apresento como método de trabalho, que eu vou trazer tudo aqui para você, os exemplos que a gente trabalha, realmente a metodologia da constelação multidimensional integrada, que é de fato uma chave para a transformação. Só para você ter ideia, quando eu falo de dimensão, né, de multidimensionalidade, o entendimento que eu tenho no trabalho da constelação para você é que nós temos a primeira dimensão, que é a biológica. O que é a dimensão biológica? É o corpo, você vai sentir teu corpo. E dentro dessa dimensão biológica nós temos aqui os padrões genéticos de comportamento. Nós temos as memórias celulares dos nossos ancestrais. E nós temos também predisposições de gatilhos herdados, né, de situações psicológicas e neurológicas. Essa é apenas uma das 12 dimensões que nós trabalhamos. Nós temos a dimensão emocional, que é nessa dimensão que existe a percepção, existe o substrato, existe a cristalização dos traumas intergeracionais e transgeracionais não processados. É nesse estado da dimensão emocional que nós encontramos também as emoções bloqueadas no seu sistema familiar, e é nesse mesmo campo que nós vamos ver os padrões afetivos e os padrões repetitivos que você está seguindo. Existe a dimensão mental. Você está anotando tudo aí? Está gostando? Está anotando tudo? Tem a dimensão mental. A dimensão mental é onde nós temos a nossa capacidade de processamento. É onde nós recebemos os programas das crenças capacitadoras, é onde nós recebemos as programações também das crenças incapacitadoras, das crenças limitantes, e tudo isso foi instalado por quem? Pelos nossos tutores, nossos pais, nossos ancestrais. Então nessa dimensão mental é onde nós vamos estar olhando as programações mentais do inconsciente, que são de fato um dos agentes sabotadores aqui da sua vida. Nós vamos entrar na dimensão espiritual, então falamos do corpo, falamos da alma, falamos do corpo, da alma, e agora vamos falar do espírito, que é uma terceira dimensão. E o que é essa dimensão que nós vamos olhar também dentro da constelação? Puxa vida, é uma desconexão com o seu propósito de alma. Quando uma pessoa que está vivendo aquelas 3 dores e ela não consegue ter identidade, quando ela diz e reconhece, caramba, eu estou perdido, caramba, eu estou perdida, essa pessoa ela está fazendo uma integração de corpo, alma e espírito. Então ela está desconectada do seu propósito. E aí ela pode estar vivendo o quê? Padrões de ancestrais, aquilo que não foi cumprido também. E às vezes até contratos espirituais também que estão sendo trabalhados aqui. Preste atenção, são 12 dimensões. E se você tiver alguma dúvida, eu vou pedir que você escreva aqui no chat, você pode fazer perguntas e que você também compartilhe com outras pessoas agora que eu vou entrar nas outras dimensões.
Nós temos uma outra dimensão que se chama a dimensão temporal, que é a própria linha temporal. Então nós temos uma linha do tempo, passado, presente e futuro. Essa linha temporal nós vamos olhar além das 3 dimensões corpo, alma e espírito, com todos os seus adjetivos, ali, todos os seus predicados e questões. Vamos olhar dentro dessa dimensão temporal qual é a influência do passado sobre o presente, porque isso também vai influenciar sobre o futuro. Nós vamos observar os padrões cíclicos familiares. Você já viu que existem padrões que se repetem? É de ano em ano, de 2 anos, de 3 anos. Então isso são padrões cíclicos que também estão como identificação destinos, né, que não são conscientes. Nós vamos olhar a dimensão também relacional. E o que é essa dimensão relacional? São as dinâmicas tóxicas aprendidas. Você conhece alguém que está num relacionamento falido e a pessoa não consegue sair desse relacionamento? Alguém que sofre, mas não consegue sair desse relacionamento? Porque isso tem uma dinâmica tóxica que foi aprendida. E isso também é um vínculo, infelizmente, disfuncional. Isso tem a ver com lealdades invisíveis dentro da sua árvore genealógica. Ou seja, nós estamos lidando com múltiplas dimensões. Quando nós abrimos ainda mais esse olhar de buscar entender por que você está perdido, perdida, vamos olhar para as dimensões sociais. Duvido que você não conheça alguém que você fala a pessoa usa máscara, né? A pessoa é falsa, a pessoa é 2 caras e tantas outras conotações. Porque as pessoas, elas de fato utilizam máscaras sociais. Elas têm uma necessidade até de autoproteção, de colocarem essas máscaras. E isso também é representado por padrões também cristalizados dentro da família. E muitas vezes isso são por perspectivas e expectativas não atendidas da sociedade, do próprio meio familiar. Cada área dessa, a pessoa ela é uma pessoa diferente para aquele ambiente que ela está vivendo. Isso são múltiplas dimensões. Aí nós vamos entrar numa outra dimensão que nós trabalhamos muito também, que é a dimensão profissional. Quantas e quantas pessoas são bloqueadas nas suas vocações? Quantas e quantas pessoas têm que estudar algo que os pais querem? Quantas e quantas pessoas, não tendo a disponibilidade dos recursos financeiros, começam a fazer o que tem que ser feito para sobreviver? Então, na dimensão profissional, as pessoas se perdem e, o que eu disse, 87% das pessoas estão perdidas. Raramente você encontra uma pessoa que diz que é extremamente feliz naquilo que faz, é completamente realizado ou realizada com aquilo que faz. Essa é a dimensão profissional, onde nós podemos olhar para todos os lados e ver pessoas insatisfeitas fazendo o que elas não gostariam de estar fazendo. E por que essas pessoas estão fazendo o que não estão fazendo, ou fazendo o que tem que ser feito? Porque elas não têm essa identificação. Ela está com aquelas dores invisíveis. As pessoas estão vivendo um vazio. E essas pessoas vão viver o quê? Vão viver padrões de fracasso e padrões de autossabotagem. E isso é uma falta de identidade. E aí é onde mais a gente vê na seara dos trabalhos terapêuticos as crenças sobre dinheiro e sobre sucesso. Você está prestando atenção que tudo vai levando para as dimensões de quem nós somos? E quando nós não temos essa identidade, quando nós não autoconhecemos, nós passamos por situações que parecem que o mundo está acabando sobre a sua cabeça.
E aí você vai encontrar exatamente como eu fiz a chamada, você vai se sentir totalmente perdido, totalmente perdida, totalmente fora do lugar, fora até do pertencimento, fora até do mesmo tempo. Nós vamos expandindo aqui, colocando todas as dimensões e vamos entrar na dimensão sexual. Quantos traumas sexuais você tem e conhece pessoas que têm? Traumas transgeracionais, bloqueios na própria expressão da sexualidade, padrões íntimos que vão se repetindo, onde as pessoas não conseguem se entenderem naquilo que é tão sagrado que é o sexo, naquela intimidade mais profunda. Isso também é uma dimensão que está dentro desse escopo, dessas dores invisíveis, dessa árvore genealógica dos padrões que nós repetimos. Temos a dimensão criativa, que nós vamos olhar para a expressão dos nossos potenciais artísticos reprimidos, quando aquela pequena criancinha ela dança e diz: "Ah, mamãe, eu vou ser dançarina quando eu crescer". Aí a mãe diz: "Dançar não dá dinheiro a ninguém, você tem que trabalhar numa fábrica". O menino olha a mamãe cada desenho que eu faço bonito e o pai reprova dizendo que isso é coisa de fresco, que ele tem que fazer coisas, brincar de caminhãozinho de bola para ser jogador. Vocês estão vendo como que tudo isso impacta na vida das pessoas para sentirem vazio lá na frente? Então, se você percorrer cada uma dessas dimensões, como eu estou dizendo, vai instalar o que nesta pessoa? Medo de brilhar. E esse medo foi instalado por outras pessoas, e daí você vai se sentir como hoje aqui, diante de ter que buscar um trabalho, ou diante até mesmo do trabalho que você está, vazio, vazia, perdido e perdida. Nós temos a expressão energética junto com a expressão corporal, onde nós vamos sentir e perceber o nosso corpo nas suas vibrações, nas suas sensações, nos seus bloqueios e nas suas crenças também. Porque quando nós não temos uma força, nos falta energia. E é isso que eu trago para você. Uma consciência de que se você está perdido, perdida, você precisa de ajuda. Mas o primeiro ponto é, de fato você quer ajuda? Ou o ponto mais profundo? E se você for ajudado, o que vai mudar na sua vida? Quando você se transformar uma pessoa diferente dos demais pessoas da sua família. Você entende que isso também é um compromisso para quebrar o padrão dentro da sua linhagem? E aí, muitas vezes você tem apenas uma vontade, mas você prefere sofrer do que resolver. Então essas 12 dimensões nós vamos estar trabalhando na constelação multidimensional integrada. São essas dimensões que vão ajudar nessa compreensão de você identificar, e com a ajuda terapêutica isso vai voltar a fortalecer para que você tenha a sua identidade. Então é a liberação verdadeira do padrão ancestral, é quebrar e destituir essas máscaras sociais, mas encontrar o preenchimento da tua vida com a tua própria essência, quem você é. Então as nossas histórias, elas vão se costurando com as histórias dos outros. E a nossa história é apenas um ponto na história de todos aqueles que vieram antes de nós. Por isso que existem também padrões ancestrais, presta muita atenção. Existem padrões ancestrais destrutivos. E eu vou trazer aqui alguns para vocês. Mas por que esses padrões eles são destrutivos? Porque você está seguindo de uma forma inconsciente, você está repetindo um padrão, mas no momento que você despertar, naturalmente você terá uma capacidade, uma habilidade de ter movimentado um sistema genealógico que vai, na linha de tempo, te posicionar melhor hoje e te posicionar melhor amanhã. Vamos olhar um padrão ancestral que eu vejo como um padrão destrutivo, que é o padrão do sacrifício, né?
E como que pode ser? Isso não parece muito lógico, mas é. Um padrão do sacrifício é assim: para que eu seja amado, eu preciso me sacrificar. E quantas pessoas você vê nesse padrão de sacrifício que elas têm que sacrificar porque elas têm uma origem ancestral daqueles que se sacrificaram pela família. Então essas pessoas elas se anulam para fazer para os outros e pelos outros. E qual é a consequência disso na tua vida? Fica uma vida sem propósito, fica uma vida, como eu disse, uma vida do super-herói. Você tem que salvar todo mundo, mas você não se salva. Então esse é um padrão ancestral nocivo. Há um outro padrão também que é o padrão da escassez, né? E esse padrão da escassez é aquele pensamento que muitas vezes você tem de nunca ser bom ou nunca ser boa suficientemente para as pessoas. E aí você vive num padrão que sempre está passando necessidade. E isso eu falo para as pessoas: qual é o teu maior medo? É do sucesso ou é do fracasso? E equivocadamente as pessoas dizem que é do fracasso, mas é o contrário. As pessoas que vivem nesse padrão de escassez, que não se sentem suficiente para todo mundo, e que se esforça demais, são as pessoas que na verdade têm um medo do sucesso, porque a prosperidade vai fazer com que ela seja melhor do que os seus antepassados. E inconscientemente ela não pode fazer isso. Há um outro padrão também nocivo, que é o padrão da invisibilidade. E esse padrão da invisibilidade é como aquelas pessoas que elas se sabotam, né? As pessoas que às vezes elas se veem como pessoas fakes, onde ela tem uma consciência inconsciente de que é perigoso se destacar. E essas pessoas carregam esse padrão, muitas vezes porque ancestrais seus foram punidos ou perseguidos. E aí ela cria esse padrão dela. Aí ela tem medo de brilhar, ela tem um medo do sucesso. E aí ela se coloca onde? Vivendo numa mediocridade, né? E essa mediocridade ela é forçada, porque a pessoa ela sabe que aquilo não é dela. Você está entendendo porque eu estou dizendo que às vezes você se sente perdido? É porque você não está vivendo o teu destino. Você está vivendo o destino de outras pessoas, mas você até agora não sabia disso. Então saber disso é uma grande luz, porque sabendo disso, abre-se uma condição para você viver um dia melhor de cada vez, autoconhecendo. Há o padrão também que a gente chama, que é o padrão de uma lealdade cega, né? Que é basicamente o que eu falei ainda há pouco aqui, diferente só no contexto da imposição. Que eu não posso ser mais feliz que os meus pais. Isso é uma lealdade cega e eu vejo inúmeros casos de pessoas que têm uma capacidade, uma competência gigantesca, mas elas têm essas lealdades inconscientes com o pai ou com o avô e elas começam a se autolimitar porque elas não podem trair. E aí a pessoa fica sempre numa vida limitada por uma culpa que ela não tem consciência. Ela simplesmente faz 5 faculdades, 10 MBAs, mas não é ninguém. E às vezes ela não é ninguém porque ela não pode ser melhor do que os seus ancestrais. Há um outro padrão também muito nocivo, que é o padrão do abandono, onde as pessoas elas se colocam de uma forma, para um termo mais atual, né? Elas se colocam de uma forma muito mimizenta, muito vitimista, e elas têm um padrão de vitimismo onde elas dizem que todo mundo sempre abandona ela. E muitas vezes isso tem uma fundamentação dentro do sistema dela, que são realmente muitas pessoas que foram abandonadas. E aí ela cria um bloqueio, um muro, um véu, onde ela não pode ter uma intimidade ou um compromisso maior com a pessoa. E aí ela vai estar sempre com o quê?
com relações muito superficiais, sempre vai estar fugindo, ou seja, o abandono vai estar em evidência. Olha quantos padrões que você não sabia que você seguia. Nós vamos aprofundar ainda mais quando eu falo também sobre o padrão da vergonha. O padrão da vergonha são as pessoas que sempre ficam se questionando, meu Deus, será que tem algo errado comigo? É uma pessoa que tem um senso de preocupação, que como se todo mundo olhasse para ela, todo mundo julgasse ela. E essa pessoa, às vezes, ela está guardando ou expressando inconscientemente também segredos familiares que não foram revelados. E aí ela tem sempre internamente, presta muita atenção, internamente um sentimento crônico de inadequação. E aí essa pessoa ela vive se autocobrando, se martirizando, e ela nunca tá bom, porque ela tem vergonha, e ela vai se preparando e morre sem ter feito o que tinha que fazer. Isso é um padrão também. Quando nós falamos de um outro padrão também muito interessante, o padrão da repetição, tá? O que é esse padrão? É o padrão da síndrome de Gabriela, né? É assim que sempre foi, assim sempre vai continuar sendo. Como se fossem tradições que não se pode contextualizar, não se pode buscar uma outra linha de raciocínio, não se pode nada a não ser fazer o que tem que ser feito do jeito que sempre que foi feito. Então isso imputa na pessoa uma capacidade ou uma incapacidade de inovação e de mudanças, e a pessoa vai se sentir estagnada existencialmente. Esse é o vazio. Então muitas pessoas que estão nesse vazio porque elas querem combater a síndrome da Gabriela, né, daquilo que está dentro do padrão, mas elas não conseguem assim fazer. Por isso, gente, eu afirmo para vocês, se tem uma ferramenta que dá certo para tudo isso, é a metodologia da constelação multidimensional integrada. Porque nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer, dentro de uma constelação, esse mapeamento da sua árvore genealógica, né? Que é emocional, espiritual também e comportamental. E nós vamos identificar dentro de uma constelação esses eventos traumáticos, vai localizar os padrões, vai vir, como eu digo, vai desvelar, vai trazer aquela descoberta dos padrões ocultos, e isso tudo vai levar a uma percepção de uma ressonância, ou seja, de onde isso estava vindo. E quando se identifica de onde estava vindo, aí nós temos condição de olhar para a representação sistêmica e ali dentro da própria constelação o movimento de cura vai acontecendo. E esse movimento de cura, ele é na verdade uma integração muito objetiva e prática de uma ressignificação ancestral, porém também neurológica, porque muda a forma de pensar quando você tem uma consciência. Então, quando você não tinha consciência, se agia tudo pelo inconsciente. Quando você tem a consciência, tudo isso muda e você passa a ter uma nova consciência, e isso muda as suas ações de uma forma muito sistêmica. E se a sua família, vamos imaginar, se a sua família plantou sementes na sua mente há décadas, né? Agora é hora de você escolher, né? Então todos nós temos que ter essa consciência de olhar para onde nós viemos e ver quais foram as sementes que foram plantadas, porque agora é hora de você escolher qual semente que vai crescer. Juliano, muito boa noite, meu amigo também. Juliano, logo estamos indo aí para Curitiba, né? Prazer enorme ter aqui você comigo, tá? Mas vamos aqui olhar para esses padrões, né? E isso é muito importante e muito significativo. Porque agora eu vou falar para você, se você tem coragem também de olhar para o espelho, né? Lembra que eu disse as pessoas que perdem a identidade lá no começo, elas não têm coragem de olhar para o espelho porque elas se sentem perdidas.
elas se sentem sem identidade, elas se sentem realmente como se só tivesse um corpo, só uma expressão de vida, mas elas não vivem. Então eu vou convidar você a fazer um exercício bem pequeno, tá? Pega aí um papel e uma caneta na mão e tome nota, porque esse é o exercício do espelho da verdade. E esse exercício do espelho da verdade, ele é extraordinário porque ele é um exercício sistêmico e ele é um exercício que vai trazer uma consciência para você olhar para a sua identidade. Tá pronto aí? Vamos lá. Então, pegando o papel e a caneta na mão, você vai listar 5 características que as pessoas dizem que você tem. Ou seja, o que as pessoas falam de você. Então, tudo aquilo que as pessoas falam de você são características que elas enxergam em você. Escrevendo essas 5 características, aí você vai para a segunda fase dessa nossa dinâmica, que é você listar 5 características que realmente você tem. É você olhar para si e listar 5 características que são suas. E aí você vai fazer a terceira parte. Você vai circular das 5 características que você sabe que realmente tem e das 5 que as pessoas dizem que você tem. E aí você vai circular quais realmente são suas. E aí você vai se surpreender. Se você circulou menos de 3, você está vivendo 60% da vida daquilo que as pessoas têm. Então não é natural e não é anormal você se sentir que está perdido. Se você circulou menos de 3, você está vivendo 60% da vida de outras pessoas. Não é de espantar realmente. Parabéns! Eu quero que você tenha coragem de fazer esse exercício e tome essa consciência de como que você está. E aqui eu vou trazer um caso de uma... O nome é fictício, mas para você entender a abrangência do nosso trabalho, eu vou trazer o caso é de uma executiva, uma mulher com o nome fictício de Marina. A Marina, ela era CEO de uma grande empresa multinacional e ela ganhava aí seus 50, 60 mil reais por mês. Mas praticamente dia sim, o outro também, o dia sim, o outro não, ela tinha que ir para o banheiro chorar. E ela não sabia por que ela chorava. Ela me disse que ela tinha somente assim, o descritivo, os adjetivos que ela encontrava, mesmo sendo uma mulher culta, inteligente e tudo mais, ela dizia assim: eu só sinto uma sensação crônica de vazio. E aí eu disse: vazio existencial faz sentido? Ela disse: é isso. E aí ela se sentia também com uma síndrome de uma impostora. E aí ela tinha insônia, ataques de ansiedade, todos os tipos de relacionamentos afetivos extremamente superficiais, muitas fugas emocionais. Mas ela tinha um foco. O sucesso profissional tinha que acontecer mesmo não tendo satisfação pessoal. E quando nós fizemos esse diagnóstico, e logo eu fui observando junto com ela ali dentro do nosso trabalho, aquela parentificação. Ela, na nossa anamnese, na nossa conversa, ela tinha uma parentificação com um avô que tinha perdido tudo e havia se tornado um alcoólatra. E como se ela tivesse nessa lealdade invisível, nessa parentificação, que é a síndrome do filho parentificado, como se ela sentisse o emaranhado, que ela carregava uma culpa e responsabilidade pelo fracasso ancestral. E aí ela precisava compensar isso com o fracasso do avô. Aí nós fomos também desenvolvendo, construindo a sua árvore genealógica, fomos olhar esse ritual desse avô
E aí nós conseguimos fazer a separação, de fazer essa devolução dessa responsabilidade do fracasso ancestral. Isso fez trazer a ela uma liberação de uma culpa sistêmica que ela carregava. E aí eu disse a ela, diga para o seu avô, meu sucesso honra você, mas não substitui você. Gente, isso é tão libertador porque isso integra e já começa a se manifestar, a pessoa já começa a perceber uma transição do trabalho muito mais alinhada, a pessoa já começa a sentir que ela está mais desenvolvida, que ela já está estabelecendo novas conexões internas que são externalizadas. Isso de fato é o resultado transformacional. Isso nós vamos olhar para quem? Para que a pessoa ela seja autora e promotora da sua própria cura. E assim, eu tenho inúmeros exemplos, né? São aí 7, 8 anos fazendo constelação, acredito que já ultrapassou mais de 5.000 edições, e isso tudo nos traz exatamente essa consciência de te apresentar realmente que esse trabalho dá um resultado extraordinário. Esse trabalho ele dá realmente condições de você sair dos emaranhados que você nem sequer sabia. Então, se você está perdido, se você está perdida, esse é o momento de você começar a decidir fazer a sua constelação. Quero que você entenda que você nasceu como eu, né? Com um GPS interno, todos nós temos. O problema é que as pessoas eles hackeiam o nosso GPS e mexem no nosso sistema de navegação. Por isso, quando eu falo de mentoterapia, eu estou trabalhando no GPS da pessoa, para ver o que aconteceu com a pessoa, para ver o que pode fazer, porque todos nós temos que passar por uma reprogramação. E não adianta você achar que você vai conseguir colocar uma meditaçãozinha na internet, qualquer coisa desse gênero, que isso não vai funcionar. Por isso eu quero apresentar para você exatamente soluções práticas, soluções terapêuticas, embasadas em estatísticas de sucesso muito relevante, muito significativa, e quero convidar você a fazer a sua constelação multidimensional integrada. Amanhã nós faremos a edição presencial e se você quer fazer a sua constelação ainda resta uma vaga, você de onde você estiver, você participa interativamente, a nossa constelação ela é filmada, eu volto ela para você depois na sequência. Mas quero também reforçar esse convite para você que está perdido, perdida. Tem um programa que eu faço que chama-se Mentoterapia. E essa mentoterapia, ela é onde nós vamos chegar, que não adianta só também descobrir o problema. Nós precisamos moldar e montar e reprogramar esse GPS que você tem aí dentro de você. Isso tudo para promover autoconsciência, autoengajamento, autopercepção, e tudo é alto porque é dentro de você. Então a mentoterapia ela foge de tudo aquilo que é tradicional, porque eu montei ela baseada nos meus estudos e nos meus casos clínicos diante de anos trabalhando aqui. Então eu tenho mentorias, tenho mentoterapia, temos a constelação multidimensional integrada. Por isso eu quero dizer para você, pessoal, hoje eu vim aqui para falar não só de diagnóstico, para falar do que é, mas sim apresentar a você uma possibilidade de cura. E a possibilidade de cura está diante de você, está nas tuas mãos, e é só você que pode decidir. Por isso eu estou reforçando esse convite. Se você de fato quer se curar, você tem que tomar uma decisão. E a decisão é o que eu farei da minha vida. Porque enquanto você não buscar encontrar você mesmo, você vai continuar aí perdido e vai continuar aonde você está. Então, qual é de fato a decisão que vai mudar a tua vida? É fazer 3 perguntas. Então eu vou encerrar essa live de hoje e quero deixar para você um exercício para você fazer 3 perguntas.
E se nada mudar nos próximos 5 anos? Como é que você vai conviver com isso? Projete-se lá em 5 anos, mas ouvindo o que eu estou dizendo hoje para você. Que a decisão que pode mudar a tua vida está aqui. Mas, olhe, e se você não fizer nada? Como é que você vai viver com isso? Faça outra pergunta para você. Quanto a sua procrastinação já te custou em relacionamento, dinheiro e oportunidade? Tenha coragem. Pergunte para si quanto que a tua procrastinação, que é deixar para depois, já te custou em dinheiro, em tempo e em oportunidade. E a terceira pergunta, e se você morresse hoje? O que você diria que viveu na sua vida? O que você diria para si mesmo que você ainda esperava de você mesmo? São 3 reflexões, porque eu quero que você seja brutalmente honesto e honesta com você mesmo. A verdade é dura, a verdade é crua, mas tem 2 tipos de pessoas, né? As que agem e as que vão pensar. Por isso, eu deixo a consciência para você. Lembre-se, tá? Lembre-se e nunca se esqueça. Se você está perdido, se você está perdida, não é porque você esqueceu o caminho de casa. É porque talvez você ainda não tenha o mapa. E o que eu estou dizendo aqui com as terapias é que eu quero te entregar o mapa. E esse mapa é para você encontrar o seu caminho. E eu vou conduzir você a esse caminho. E assim, quero mais uma vez agradecer imensamente a cada um de vocês aqui comigo hoje. Quero pedir a bênção de Deus sobre a tua vida, sobre a tua família. E quero fazer esse convite. Você que é de Arapongas, você que é aqui da região, você que é de fora, se quer fazer a sua constelação multidimensional, ainda tem uma vaga. Se você quer fazer a constelação multidimensional individual com os bonecos, eu faço ela todos os dias. Então, deixe aqui no seu direct, entre em contato conosco e será uma honra, um prazer entregar esse mapa e também o seu GPS. Minha gratidão, uma abençoada noite, fiquem com Deus e até breve. Grande abraço, até mais a todos.